Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Cron TV, bem-vindos ao Ponto Zero, programa do nosso querido Dr. Walter Trebitz, para quem não conhece, professor de Direito e Universidade, um agente transformador da sociedade. Tudo bem, Walter? Como vai você? Bem-vindo ao seu programa. Tudo ótimo. E você, Cris de Pascoal, como é que está? Melhor agora, né? Melhor agora. Então, boa noite para todos. Mais essa live de sexta-feira, 19 horas aqui com todo mundo. Um novo tema para falar com vocês. E vamos lá. É verdade. O nascimento da consciência superior. Você quer falar um pouquinho do tema? Eu posso fazer as minhas perguntas aqui para. Eu posso fazer as perguntas aqui da nossa pauta. Vamos falar um pouco do tema, sim. Depois você pode fazer as perguntas. Por que, O então, nascimento Walter, da quando é o consciência. nascimento? Conta O para gente. nascimento da consciência superior. Por que esse tema é interessante nós falarmos hoje? Porque, de fato, o que está acontecendo no mundo e que está causando incômodo, né, vamos chamar assim, incômodo, a todos, não é só a quem não está desperto, ou quem não quer despertar, ou quem se mantém na escuridão, a todos nós, quem está desperto, quem não está, e esse incômodo a gente está vendo, né, no próprio clima, a reação do planeta, né, o que está acontecendo, esses dias que nós estamos passando, né, tempestades e chuvas, agora um calor bastante intenso, isso ainda vai perdurar durante, talvez até o final desse ano, né? O flash solar que a gente vem falando há muito tempo para vocês, né, a interferência, né, do eletromagnetismo do Sol, né, e por aí vai. Então, o nascimento da consciência superior é uma transformação que está sendo agora cada vez mais visível, né? Então, este incômodo, que na verdade é nossa própria transformação, é essa consciência superior presente, né? Então, nós temos agora, né, o vivenciar disso. Então, a consciência superior, ela está latente, né? Então, superior ao quê? A uma forma adormecida, uma forma antiga. O que é consciência superior perto do que nós tínhamos, né? O que nós tínhamos antigamente? Né? Uma vida repetitiva, onde se percebia muito pouco ou estava muito longe, e até os despertos não tinham nem consciência de que a sua forma, né, reativa com o mundo e com as coisas, com as pessoas, né? Nós não tínhamos percepção exata disso, para nós não era um despertar, era só uma forma diferente de ver o mundo. E isso veio caminhando de uns 5 anos para cá de uma forma bastante clara e cada vez mais clara. E eu falo 5 anos, sim, é pouco tempo mesmo, né? Então, o nascimento da consciência superior é justamente esse contato que nós temos e a própria consciência que nós estamos transformados e se transformando. E é um pouco disso que a gente vai falar hoje. Bom, então, o que é esse nascimento da consciência superior? É tudo isso que você estava falando, mais alguma coisa, né, Walter? O nascimento da consciência superior é a percepção que as pessoas estão tendo, estão sentindo mudanças acontecendo em todo o mundo agora, como eu já comecei a falar um pouco. Então, eventos, né, que estão acontecendo parecem perturbar o status quo de cada um de nós, né? Especialmente aqueles que resistem e querem ficar na escuridão, então nem se fale. Esses estão, de fato, sendo até retirados dos cenários. Agora, cada um de nós não tem um conforto, não sente segurança, né, no seu caminhar, fica se perguntando o tempo todo. E o pessoal que está me assistindo aqui, que está nos assistindo aqui, sabe bem do que eu estou falando. Por mais que nós tenhamos, né, todo um trabalho desenvolvido em cima disso, a gente sabe que nós temos infinitas perguntas a fazer o tempo todo, né? E isso é justamente o contato com essa consciência superior.
descrever esse tempo como um ponto de viragem, né, de mudança da história da humanidade. É isso que nós estamos vendo agora. Os velhos padrões, os paradigmas não nos servem mais, né? Nós estamos sempre chamados a mudar o tempo todo, né, por um sentido de unidade, de paz, de conexão uns com os outros no planeta. Claro que existe um grupo, né, as pessoas podem até estranhar de eu estar falando isso, visto do que está acontecendo, por exemplo, no Oriente Médio e em alguns pontos do planeta, mas isso são pontos que resistem, que querem de fato, né, não são as pessoas que estão lá, não é o ser humano que está lá, né, são as forças contrárias que ainda resistem, e isso é incômodo deles, e eles perturbam, eles criam a dor, eles criam, né, o que a gente está vendo lá acontecer, né, e isso numa escala mundial, né, numa mega escala, né, a recusa das mudanças. E nós, pessoalmente, particularmente, vivendo isso, né, nos nossos processos. Quem tem resposta hoje para tudo? Quem consegue responder? Né? Eu estou falando para si, não estou falando aqui do que a gente pode chegar e gravar aqui alguma coisa, respondendo algumas dúvidas das pessoas. Não se trata disso, se trata da sua questão individual, cada um de nós. O que nós conseguimos, de fato, ter como resposta? Né? Isso é algo que chama atenção, né? Porque é a presença, sim, de uma consciência superior e é com o ver dela, né, com os olhos a ela, que nós vamos conseguir entender nossos processos, né, e compreender de fato, porque só saber que nós estamos no despertar ou despertos, agora não vale mais. Agora nós já estamos dentro da onda, né, da onda de quinta dimensão, dessa consciência ascensional. Ô, Walter, como será exatamente esse novo capítulo da história da humanidade? Além desse caos que eu estou mostrando para vocês, e quando eu falo caos, não é para ninguém se arrepiar aqui, tá? Caos tem um sentido absurdamente positivo. Caos não é o que se diz, né, como algo caótico, algo que destrói, algo que se rebela, algo que, né, se desconjura. Não, caos tem um outro sentido. Nós já gravamos uma live muito antiga que nós temos, que eu falei do caos, né? Especificamente, a gente pode voltar, né, atualizar isso, atualizar não o assunto, porque o assunto não mudou, mas trazer o assunto de novo, né, é importante. Mas nós estamos vivendo um caos, né, o caos pessoal de cada um, o caos no planeta, né, mas existe o surgimento de uma nova compreensão em relação à humanidade, entre si. Nós compartilhamos hoje uma profunda interconexão com a vida da Terra. Ainda que muitos se repitam, muitos batem em cima do negativo, né? Percebam uma coisa, né? Só para exemplificar. Toda vez que as pessoas que se dizem de bem, muitas que eu vejo, analisam os acontecimentos, elas não olham a mudança do planeta em relação a essa nova construção vibracional que nós temos. Elas repetem os eventos que estão acontecendo, que elas assistem na televisão, se repetem nisso, falam disso, lamentam isso, e se repetem, e precisa acontecer um acordar. Não é isso. Não é isso a nossa grande transformação, não é isso que de fato faz a diferença nos acontecimentos. Viver essa nova onda consciencial é de fato você se compreender nos processos. Não é externalizar e ver o que está acontecendo, quem está perdendo, quem está fora desse contexto, como justificar o resultado do que você mesmo é no mundo. Despertar de verdade é se ver no processo, e não ficar olhando e lamentando e repetindo e fala, não, porque olha quanta coisa que acontece no mundo, como o mundo está. O mundo não é feito fora de você, ele é feito para você, dentro de você. Só que você tem que participar disso, você projeta isso para fora, e é o que a gente tem visto.
Então, um novo capítulo da história da humanidade é se reconhecer num processo autoevolutivo de verdade, de autoconsciência de verdade, e não uma projeção constante como a gente ainda está vendo. A gente está vendo gente que importa sim na vida da gente, que a gente tem um referencial hiperpositivo, mas ainda se insistindo nessa projeção externa, né, desse buscar fora de si, né, e se lamentar com algo que não acontece de fato dentro de si. Você tem que se lamentar sim, se você conseguir promover dentro de si um conflito, um caos, como está acontecendo no mundo. Aí você tem que lamentar, mas isso não acontece dentro de você. Dentro de você acontece uma busca, uma procura. Claro que somos reativos, claro que nós temos os nossos processos, claro que nós temos os nossos ainda medos, em maior ou menor grau, mas temos as nossas seguranças, nós não queremos largar o osso, como falam, né? Tirar o nosso status quo, os nossos confortos, mas o que está acontecendo de fato é essa boa, né, no sentido positivo, revolução consciencial e planetária, né, de consciência, nascendo, sim, então, essa nova consciência que a gente fala hoje. Bacana. Walter, o que é a grande mudança? Representa uma transição de consciência baseada numa grande transformação, né, onde um dos elementos, né, que dominou o planeta, que é o medo, está gradativamente sendo banido. Então, a grande mudança, a essência da grande mudança é retirar o medo do ser humano. O dia que nós conseguirmos vencer isso, pelos nossos esforços, e isso for banido definitivamente do planeta, e esse processo está caminhando a passos largos, nós teremos condição, sim, de nos reconhecer. Então, quando eu falo aqui da ascensão da nova consciência, não é também uma crítica a qualquer um de nós, não é trazer aqui uma culpa a qualquer um de nós, porque sim, ainda nós temos a imposição deste, que é o medo, que ainda, de certa forma, né, é nos imposto sob ameaças, sobre crises, sobre notícias falsas, sobre o repetir de coisas que, de fato, são provocadas, né, em maior ou menor Sim. grau. Então, a grande mudança é a retirada definitiva do que a gente, né, conhece, né, como medo na nossa realidade. E a construção da consciência humana, ela não pode acontecer se o ser humano ainda for baseado nos seus processos, né, no medo. Então, você não consegue construir consciência, porque a pessoa simplesmente perde o foco, ela não consegue se concentrar, ela não consegue se entregar, de fato, a si, de forma segura, né, se ela sente medo, se ela se sente insegura. Então, isso é a grande mudança, a grande transformação, né, que a gente precisa enxergar, viver, e vamos estar vivendo, sim. Isso está, de fato, sendo retirado da nossa realidade. Walter, em que estágio está essa mudança? Está em andamento. Isso a gente precisa ter bastante, aproveitar bastante essa consciência, porque, vejam, não adianta eu dizer para vocês, o estágio, né, do banimento de energias deletérias, negativas, e aí falando do medo, está em andamento se as pessoas não sentem os processos em si. Porque existe todo o desmantelamento, desmoronamento de estruturas de poder ultrapassadas, né? Verdades estabelecidas que não são, de fato, verdades, eram grandes mentiras. Né? Nós estamos vendo o mundo hoje como ele é de fato, está sendo revelado o passado como ele foi de fato. Né? Então, viver nas mentiras do passado é algo que está sendo totalmente retirado de nós. Entretanto, pouco adianta
né, essa mudança estar em andamento, como eu estou descrevendo para vocês, se nós não fazemos parte deste andamento. Nós temos que fazer. Qual que é o nosso andamento? É um trabalho individual. Sim. Quando eu digo a vocês, né, vençam o medo, o que significa isso? Né? Saiam do regime de crenças, do acreditar. As pessoas acreditam demais, querem acreditar demais, ou simplesmente negam. E é a mesma coisa. Acreditar e descrer é exatamente a mesma coisa, por incrível que pareça. Um dia nós vamos entender melhor por que eu estou falando isso. Mas hoje eu vou deixar só um recado provocativo, até para o pessoal ficar meio... falar, mas peraí, como é que ele fala que é a mesma coisa, se é coisas totalmente ambíguas e contrárias? Mas, de fato, em termos de energia, é a mesma coisa. A pessoa falar que não crê, ou que ela descrê de tudo, ou crê, tem o mesmo impacto. Porque a linha de ignorância é idêntica, a linha do apagar, né, da escuridão é igual. Então, deixem de crer, de ficar buscando, né, algo para se segurar, né? Não digo nem isso por acomodação, mas este tal deste medo que eu falo para vocês, né? Então, vençam, né? Trabalhem com isso. Por que eu vou pensar que o amanhã vai ser difícil? Eu tenho que viver, se a pessoa está nesse processo, ela tem que viver um dia por vez, se a pessoa está nesse processo. É assim que funciona. Porque quando nós todos, seres humanos, entramos numa crise na vida, o que a gente faz? A gente vive um dia após o outro. Você não fica pensando demais, porque você entra num circuito, ou você entra em depressão, ou você desiste de tudo, ou você entra em pânico. Então, o que você faz para vencer quando a crise é muito forte? Você vive um dia após o outro. Então, ainda quem vive muito à base do medo, quem ainda está no regime de crenças, do sistema midiático, do que se fala por aí, é triste ver como as pessoas repetem tudo que elas veem, a interpretação que elas fazem dos acontecimentos, tudo ao contrário do que está acontecendo. Quem está lutando pelo planeta, eles aceitam o que a mídia fala, que é exatamente o contrário. A mídia acusa sempre o lado que está lutando pelo planeta, que está tentando acabar justamente com o que está acontecendo lá, que está lutando para não acontecer o que está acontecendo. E essas pessoas se repetem nisso. O que é isso? É pavor, é medo. Sim. Então, isso é importante se ter consciência e trabalhar, porque a mudança tem que ser nossa, juntamente com a que está acontecendo, né, na vinda dessa consciência superior. E é sempre o que a gente fala, se você não estiver se preparando, não tem consciência superior ou inferior, ou qualquer tipo de consciência que você vai conseguir conviver, né? Porque a alienação faz com que você não viva em qualquer tipo de consciência, mesmo uma consciência mais tosca. O alienado, ele está, do ponto de vista da consciência, morto, né? E é esse acordar que nós precisamos, né? Sair do campo da alienação e da autoalienação. Ô, Walter, como as pessoas, então, podem entender a grande mudança? Em primeiro lugar, não ter medo dela. Em primeiro lugar, não ter medo. Porque, como ela é inevitável, não vai ter outra forma sem ser assimilar, aprender e se adaptar a essa grande mudança, então não pode ter medo dela. Porque aí entra exatamente no que a gente está conversando. A gente está falando de medo, a gente está fazendo uma grande transformação e alguns estão se apavorando com isso. Quer dizer, contrário do que deveria ser, né? E não é isso, não é essa a finalidade. Não é apavorar ninguém, não é deixar ninguém apavorado, muito pelo contrário. É te fortalecer, te dar condições de você se auto-fortalecer para você entender o processo e participar dele. Você estar junto, você caminhar junto. Só que todo esse processo começa dentro de nós. Como eu já disse, não projetem fora de si, não fiquem esperando que o mundo se modifique para vocês se modificarem. Não fica lamentando o que está acontecendo no mundo, ou fica aí, né, fazendo drama porque nós estamos com 42 graus de temperatura. Claro, isso não é agradável para ninguém. Tem gente passando mal, sim, tem gente desmaiando na rua por causa disso. Quem tem que trabalhar no sol aí, nossa, que não está passando, sim. Mas isso não é para ficar apavorado, não é para ficar fazendo drama, não é para transformar isso num evento, né? Ah, agora, né, o que vai acontecer? Não, isso é um processo.
Quando você muda os processos vibracionais, e a vibração aumenta, o que você faz? O que acontece? Aumenta a temperatura, a vibração maior esquenta mais. Isso é um reflexo dos acontecimentos. Aí vão falar, não, mas isso está acontecendo no Brasil, aí teria que acontecer no mundo inteiro. Pode ter certeza que está. Pode ter certeza que está. E eu vou deixar para vocês apenas aqui uma provocaçãozinha positiva. Vocês não sabem o que vocês vão ver na Antártida depois. Aquele gelinho que está lá em cima vai todo embora. E não vai ser por causa de temperatura, não. Mas isso é uma forma pela qual vocês vão ter uma constatação do aumento da vibração do planeta. Porque aqui, também de forma muito especial e licenciosa não é a palavra, isso é negativo, pedindo licença, licenciosa não, desculpa, eu usei uma palavra totalmente errada aqui, pedindo licença às pessoas, né, eu vou deixar o recado que aquilo lá não é natural, tá? O gelinho que está lá né, é um grande freezer que arrumaram lá, mas vão esperando que vocês vão ver. E quando aquele gelinho sumir, não é porque aumentou a temperatura do planeta, é porque aumentou a vibração do planeta, e quem está provocando aquilo não tem mais como ficar por lá, né? Então, vão esperando, vão aguardando, que vocês vão ver muitas coisas interessantes acontecendo, e são coisas positivas. Inclusive, as auroras, que estão sendo registradas no Canadá, né, no extremo norte do planeta, elas têm cor lilás, cor-de-rosa. O que é isso? É justamente o aumento de vibração do planeta. E isso foi dito há 3 anos atrás, que quando o céu ficasse roxo ou rosa, seria o momento da transformação planetária de verdade. E isso está acontecendo nos dias de hoje. Exatamente isso. Ô, Walter, então como você explica aí, todos nós escolhemos participar aí desta mudança, estando encarnado nessa época aqui, nesse planeta? Exatamente isso. Ninguém que está encarnado aqui veio a passeio ou veio de, né, vamos ser bem simples, veio de bobeira. Todos nós escolhemos estar aqui. Todos nós. Claro que passamos pelo adormecimento da nossa própria consciência, das nossas escolhas, nossos arquivos akáshicos, tudo isso nos prejudica demais hoje, porque nós não temos percepção disso. E sem percepção disso também entra o medo, porque se eu escolhi isso tudo, eu tinha consciência disso tudo, porque cada um de nós teve consciência de tudo isso. Cada um de nós viu tudo isso acontecer meio que num plano, né, numa holografia gigante, e escolheu estar aqui. Então, isso não é, assim, uma coisa feita por nós, né, de orelhada, desculpa aí o termo grosseiro, né, de orelhada. Né? Todos nós escolhemos e sabíamos, só que o adormecimento da nossa consciência, né, dos nossos arquivos do passado, daquilo que nos serviria realmente para nos fortalecer, nos fazer participar disso, de forma mais importante, foi adormecido. Mas, sim, nós escolhemos. Então, é o começo de um todo para a gente vencer o próprio medo. Porque se nós escolhemos consciência, a gente sabia o que estava fazendo. E nós não somos a tábula rasa que tentam dizer para a gente, nós não somos pó do pó, nós não somos uma centelhinha de nada, nós somos, cada um de nós tem uma grandeza gigantesca, tem poderes adormecidos gigantescos. E todos, inclusive o Messias disse e repetiu, né, o ser humano não imagina a capacidade que ele tem. Sim. Então, vamos valorizar isso, vamos mentalizar isso no sentido de retomar, de reconquistar tudo isso, para sermos seres de verdade, fazer desse planeta a nossa casa, com dignidade, com beleza. E onde nós estivermos nesse universo, se um dia nós sairmos daqui, se não, né? Vamos sair, né? Todos nós, sob o ponto de vista físico, um dia nós vamos nos transportar para uma realidade de 4ª dimensão, mas conscientes, para dar uma continuidade, para sermos úteis no universo, como agentes transformadores e co-criadores, sinal da nossa realidade e do próprio universo. Walter, existe alguma assistência aqui no planeta para essa grande mudança? Sim, todos que acompanham o trabalho, os trabalhadores da luz, estão
cientes que existe, sim, uma assistência extraterrestre no planeta. Existe, sim. E aí a gente tem nomes para eles, os pleiadianos, os arcturianos, né? Os sirianos, os andromedanos, né? Que são considerados os nossos irmãos extraterrestres que nos assistem de forma positiva, que pretendem contribuir cada vez mais, né? Na medida que nós tivermos a percepção deles, a presença deles, e eles tiverem condição de se apresentar. Então, eu também deixo aqui, de forma respeitosa às pessoas, o recado, né? A questão extraterrestre não é uma brincadeira. Não é essa coisa infantil e imatura que estão aí discutindo, né? Informações, se vai liberar informações, que o Congresso não sei de que país admitiu, que não sei quem foi lá e disse, né? A nossa relação com eles não é isso. Né? O ser humano não precisa disso. Né? Então, isso é um caminhar de quem ainda procura nos dominar, de querer também tomar a mão grande em cima desse assunto, né? Para que continue nos controlando. Só para vocês terem uma ideia sobre esse assunto, né? Que ele é muito, ele transita muito, né? Na América do Norte, nos Estados Unidos, já estão escrevendo leis que esses assuntos ou qualquer tipo de material, tecnologia que eventualmente for posto em contato no planeta com seres humanos, será de propriedade deles, terá que ser confiscada, quem tiver vai ser punido por isso, ou coisa e tal. Então, vocês veem como caminha isso ainda, né, no meio de uma escuridão, né, mas essa assistência que nós temos, em determinado momento, eles não estão ainda promovendo isso de forma direta, porque poderia causar prejuízo a gente inocente, porque se eles se eles se colocarem à disposição, né, da forma que eles querem, ou seja, ampla, geral e restrita para qualquer um poder se comunicar com eles ou recebê-los e tudo mais, eles temem que essas pessoas inocentes possam se prejudicar por conta disso. Então, ainda tem uma espera para isso, que não vai ser grande. Em breve nós teremos, sim. Mas, né, a escuridão ainda tenta, de qualquer forma, e agora que foi revelado que não é mais nenhum tipo, né, não há como negar, tá? Então, se encontra de todas as formas, ou a limitação quanto ao contato com a tecnologia ou com eles, né? Ou seja, os estados como a América do Norte tentando expropriar isso do ser humano comum, ou seja, você não pode ter contato com nada disso, ou então transformá-los, né, em seres negativos perante a visão do ser humano no planeta. Só que eles também já deixaram o recado que isso não vai ser objeto, né, de resultado para quem fizer mau uso disso, porque em determinado momento eles também, né, no bom sentido, vão chutar o balde e se as coisas não acontecerem de fato, então eles vão entrar, né, se expondo, se revelando, e não vai ter ninguém, absolutamente ninguém, que vai impedir isso, porque isso, de fato, né, se entrar de uma forma global, não vai ter como controlar. Né? Consciência não se controla, felizmente. Por isso que elas são tão reprimidas, né? São tão limitadas e cercadas, porque consciência, né, iluminação, né, e outras formas, isso não tem como controlar. Walter, a grande mudança tem a ver com a vitória da luz. Você pode explicar um pouco aí sobre isso? Pois bem, a grande mudança é exatamente o que se diz, né? A vitória da luz. A vitória da luz. E o que é a vitória da luz? Muita gente até acabou se perdendo a paciência, né, com esse repetir, né? Agora diminuiu um pouco, né, nos canais, né, não se fala mais tanto, não se repete mais tanto a vitória da luz, porque teve gente até que perdeu a paciência com isso, uns porque ainda estão se desolando, né? Ah, como é que é a vitória da luz? Está acontecendo tudo isso? Outros porque acham que virou clichê.
outros porque usam isso para adquirir likes, né, audiência. Sim. Mas, falando disso de forma séria e sincera, a Vitória da Luz é justamente essa mudança, essa transformação do nível de consciência no planeta. E o que existe hoje de dificuldade para nós, estou falando de quem é de fato desperto, ou está em despertar, é apenas ainda um resquício de rejeição, de sermos reativos, né, a tudo isso. Mas a luz venceu, sim, né? Então, o que existe hoje é um outro foco, né, um outro caminhar. Bacana. Então, Walter, nós podemos entender que a maré virou a favor da luz? Exatamente isso. Tudo que caminha hoje está em direção da luz. Está em direção da luz. Não tem mais aquela forma de que há a escuridão, o poder, a manipulação, a imposição, a ditadura, né? A escravidão do ser humano. Tinha todo o apoio, porque era imenso. Era um apoio, assim, praticamente era dominado, né? O planeta, nossa estratosfera aqui, nosso, né? O perímetro do planeta era dominado, né, por forças né, anti-humanidade, no sentido de nos permitir tanto a paz, né, quanto a nosso próprio desenvolvimento. Isso tudo está sendo banido gradativamente. O que ainda falta bastante, e um pouco, né, um pouco mais do que bastante, é o ser humano entender isso, o ser humano fazer parte disso. Então, ele virar a favor da luz também, e sair desse campo medíocre e ficar se repetindo com os fatos que estão acontecendo. Quando essa luz entrar dentro de cada um vai saber, né, que tudo que acontece fora de si não pertence ao seu desenvolvimento. O seu desenvolvimento pertence a se iluminar pela verdade, se iluminar né, pelas suas virtudes e os seus valores, deixar os vícios, deixar, né, as suas repetições e viver de verdade. Sair do regime de crenças, no sentido de se manter, né, se repetindo, né, ou se negando, né? Então, isso importa muito nós considerarmos e levarmos isso a sério. Parece que a Cris desconectou ou eu desconectei aqui, mas eu vou continuando aqui, gravando com vocês aqui, para falar um pouco, né, sobre essa maré, né, que está a favor da luz, da iluminação, né? Então, a vinda da consciência superior é exatamente, em resumo, tudo isso, né? O foco da grande iluminação é o foco do crescimento, o foco do bem, da nossa própria transformação, né? E quando eu falo agora aqui, aproveito, né, esse momento que eu estou com vocês aqui, né, do que eu falo um pouco, quando eu falo sozinho às quartas-feiras no Acendendo Você, né, da nossa autotransformação, né, de nós nos colocarmos, né, nessa maré de luz, de iluminação, né, nós aproveitarmos essa onda nesse nosso autorreconhecimento, né, nesse andar em torno, né, dessa nova consciência, dessa consciência mais elevada, né? Então, o que torna cada um de nós, por mais uma vez, né, dizendo aqui a vocês, né, responsável, né, pelo nosso crescimento, pelas nossas tarefas e por nosso caminhar diante, né, de toda esse grande desafio que é, né, nós também participarmos, né, dessa ascensão e desse aumentar do nosso padrão vibracional do planeta. Bem, nós estamos aqui nos nossos minutos finais. A Cris parece que saiu o sinal dela. Eu fiquei só com vocês aqui, né? Mas eu quero concluir com vocês aqui que a Terra está ascendendo em uma linha de quinta dimensão, de paz, compaixão, cooperação, solidariedade, né? Empatia e todos os valores
E a Cris de Pascoal voltou. Que bom. Tudo bem, Walter? Desculpa aí, mas tivemos uma perda de conexão aqui também, devido a uma ventania que está ocorrendo por aqui. Deixa eu pegar só mais. Eu tenho mais uma Vamos lá. pergunta para te fazer. Não sei se você já respondeu todas, mas eu tenho mais uma para te fazer, por isso que eu acho que eu deveria ter voltado mesmo. Eu estava torcendo para voltar. Concluído, Walter, tudo que você estava falando, desculpa se eu cortei algum raciocínio lógico teu agora. A vitória da luz significa que a Terra está ascendendo em uma nova linha do tempo de quinta D, de paz, compaixão e cooperação? Sim, sem dúvida. Todos aqueles que trabalham na luz, para a luz e com a luz, estão, né, nessa virada, né, de foco, estão nesse caminhar, nessa grande construção, né, que acompanha essa ascensão consciencial do planeta. E isso, né, a gente bate bastante nisso, porque nós mesmos, em forma individual, às vezes corremos o risco de esquecer isso, então é bom sempre lembrar o pessoal e voltar a repetir isso, né? Não tem volta, é o que a gente tem, é o que se tem para o momento, ou para a eternidade, não é nem para o momento, né? Então participem disso, esforcem-se sim, o pessoal que está com a gente aqui está totalmente nessa vibe, está trabalhando para isso sim, assistir a gente aqui no ponto zero já significa, sim, um esforço, né, um especial esforço para trabalhar pela luz com a luz, né? Que é, se cada um está com essa intenção de se transformar, é tudo que, né, de fato, a consciência global do planeta está precisando, né? Na nossa transformação. Que o planeta se transforma, sim, a gente está vendo tudo acontecer, né, tudo que está vindo por aí, né, como transformação física, transformação etérica também, e agora nós vamos nos esforçar para fazer parte disso. E em breve também nós vamos ter uma amplitude consciencial coletiva, para que a gente possa também aproveitar. Em determinado momento isso vai acontecer, mas antes disso, o trabalho é nosso e pertence a nós, estamos aí, o nosso esforço é muito importante. Então, é um pouco de tudo isso. Walter, eu queria te agradecer por mais esse programa de esclarecimento que você faz com a gente toda sexta-feira e toda quarta-feira na Cron TV também. Agradecer quem nos assistiu, quem vai nos assistir. Agradecer a nossa querida Cida, a todo o pessoal da TV Galáctica, por nos permitir estar aqui juntos nesse momento tão importante da nossa humanidade. Deixo a palavra final para você. Gratidão, pessoal. Gratidão, Cris. Você sempre está aqui com muito carinho, muita dedicação nesse trabalho conjunto que a gente faz aqui. Gratidão à equipe da TV Galáctica, gratidão à Cida, né, que gerencia o canal aí para a gente poder gravar. Gratidão à turma que esteve aqui conversando com a gente aqui no cantinho da tela, cumprimentando, fazendo seus comentários. Gratidão a quem nos assistiu ao vivo e ainda quem vai nos assistir também. E vou deixar meu carinhoso convite aqui para quarta-feira vocês estarem comigo de volta no Acendendo Você, com outro tema lá para a gente conversar, e sexta-feira que vem mais um tema aqui, novamente com vocês, né, com muita dedicação, muita honra, muito respeito aqui, né, para que todos possam realmente participar e se transformar aí nessa nova onda que realmente agora ficou definitiva no nosso planeta, com a graça, né, do nosso Criador. Até lá, pessoal. Gratidão, Walter, gratidão, pessoal. Gratidão, até o próximo ponto zero. Programa do nosso querido mestre, Dr. Walter Treves. Beijo, Walter, no coração. Gratidão. Até. Até.